Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. E aí, gente, tudo bem? Já temos spoiler! Meu Deus, eu não sei como começar esse vídeo. Eu não tenho nem roupa pra isso. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, gente, eu tenho uma novidade pra contar. Nos vídeos anteriores eu já soltei, dei um leves spoiler no Instagram também que o ambiente estava para mudar, que a gente tinha novidades vindo aí neste canal que você está assistindo agora nesse momento. E que mudança que é essa? Mudança geográfica, gente. Estou indo embora do Brasil. Adeus! Até nunca mais! Tô brincando, não sei. Vamos chegar lá. Bom, gente, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, meu nome é Raíra e eu tenho esse canal aqui para falar sobre as minhas viagens, dar dica para vocês e eu também falo sobre o quê? Intercâmbio. Então já se inscreve aí no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e eu tenho uma novidade para contar que é eu estou indo fazer o meu segundo intercâmbio. No meu Instagram, eu já contei um pouquinho da minha trajetória com o inglês. Eu sou professora de inglês, formada agora em letras em inglês pela UFES. Eu desde muito novinha, muito pequenininha, sempre gostei muito de inglês, sempre me interessei muito pelo idioma, sempre tive facilidade, graças a Deus, esse é um ponto que realmente sempre foi fácil pra mim, mas eu sempre estudei também fora, tá? Então não vem com desculpa não, pra não saber inglês, pra não aprender, porque tem, tá? Mas, de qualquer maneira, eu sempre tive esse amor pelo inglês, porque eu gostava muito da Disney, né? Assim, então, Hannah Montana, Os Feiticeiros de Waverly Place, eu sou dessa época aí. E eu gostava muito das músicas, High School Musical, gente, sou fã de High School Musical até hoje. E tudo isso me aproximou do idioma, e a partir disso eu comecei a cultivar um sonho, que eram dois sonhos, na verdade, juntos. O primeiro deles, eu tinha o sonho de ser atriz, e eu ficava pensando que eu ia contracenar com o Zac Efron. E aí eu pensei, vou ter que saber falar inglês, né? Vou ter que aprender, preciso saber me comunicar. E comecei também a ter o grande sonho de fazer intercâmbio. Quando eu fui ficando mais velha, estudando mais a língua, aí sim que esse sonho começou a realmente assim, o coração começou a bater mais forte. E aí foi quando eu comecei a atazanar os meus pais falando sobre intercâmbio. Só que, gente, a realidade, né, do brasileiro, eu não tinha dinheiro para fazer intercâmbio, não teria. E foi quando eu consegui uma bolsa para estudar no Canadá. E foi uma longa jornada, tá? Agora sim, eu cortei bastante parte da história, mas se você quiser saber em mais detalhes, eu já contei, vou deixar linkado aqui nos cards, para vocês verem como que eu consegui uma bolsa de estudos. Eu estudei de graça por 6 meses lá no Canadá, não paguei nada e fiz o meu tão sonhado intercâmbio de high school. No vídeo eu conto mais em detalhes, falo sobre o processo, como é que foi essa coisa da bolsa, então se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá naquele vídeo. E, como eu falei, eu dei uma encurtada boa na história aqui, porque eu comecei a estudar inglês, para vocês terem noção, quando eu tinha o quê? Uns 9, 10 anos, talvez até antes. E até eu começar a pensar sobre essa questão de intercâmbio, que eu comecei a realmente pesquisar, eu ficava maratonando os vídeos aqui no YouTube, diário de intercâmbio era o que eu mais assistia, e eu ficava pensando numa maneira que eu poderia fazer intercâmbio, já que eu não ia conseguir. E aí acabou que no meio do caminho eu fui para a escola pública e aí consegui esse intercâmbio. Eu sonhei durante muitos anos com o meu intercâmbio, muitos anos, ficava fantasiando, vendo vídeo, vendo vlog, como eu falei. E aí chegou lá, eu falei, bom, agora eu vou, né, quietar, vou viver aqui minha experiência, depois eu vou voltar pra minha vida bonitinha, linda no Brasil. E eu voltei, e aí foi isso que aconteceu, né? Eu fui, fiquei 6 meses lá e voltei pro Brasil quando eu estava no início do terceiro ano. Eu voltei no início de 2018, fiz o terceiro ano inteiro aqui. E aí, gente, eu achei que eu ia quietar o facho, mas foi pior quando eu voltei. Porque quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei com esse sentimento mais latente ainda de que no início eu queria voltar pro Canadá. Inclusive, gente, hoje de ação, eu sonhava que o governo tinha devolvido as bolsas pra gente. Devolvido não, né? Mas eu sonhava que o governo tinha dado bolsa pra gente voltar e ficar mais tempo. Aí eu sonhava comigo e as minhas amigas chegando nas famílias, aí as famílias eram as mesmas. Eu demorei muito tempo pra superar o meu intercâmbio, assim, eu sofri, fiquei assim, queria muito ter vivido mais tempo, porque eu fiquei 6 meses, né? E eu tive muito essa sensação de quando eu tava começando a me adaptar, começando a entender o que era a vida, ter amigos canadenses, porque essa parte foi mais difícil, a galera falou assim, pronto, acabou, vamos voltar pro Brasil.
Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei meio com esse vazio. E aí, piorou. A vontade que eu tinha de fazer intercâmbio antes ficou vezes 3, que aí eu falei, meu Deus, eu quero fazer outro intercâmbio, preciso de uma outra experiência. Fiquei com isso na cabeça e foi quando eu comecei a me abrir muito pro mundo das viagens também. Então, não só o intercâmbio, mas de tipo assim, eu fui picada, né? Todo mundo fala dele, o mosquitinho da viagem. Eu fui picada pelo mosquitinho da viagem. Apesar de que, assim, eu acho que esse mosquitinho já foi implantado em mim porque eu já morei em muitos lugares diferentes. No primeiro vídeo aqui no canal, eu falo algumas curiosidades sobre mim. Eu falei que eu já morei no Rio de Janeiro, eu já morei no Mato Grosso do Sul, quando eu era mais nova, tudo isso antes de morar no Canadá. Então eu já estava um pouco acostumada a mudar o ambiente, ir para onde eu não conhecia ninguém. E aí fiz intercâmbio. Então, assim, eu já tava com esse mosquitinho até antes do intercâmbio, eu acho, né? Já gostava de conhecer os lugares. Quando eu tava no Mato Grosso do Sul, inclusive foi a primeira viagem internacional que eu fiz, eu fui pra Pedro Juan Caballero, que é no Paraguai, a fronteira. Eu falo pra todo mundo que eu fui pro Paraguai, mas eu fui só na fronteira. Que é o Paraguai em si, né? Mas era um lugar... Fronteira não é legal, gente. Quem já foi em fronteira, vocês sabem que não é um lugar muito bonito, não é muito turístico, a parte turística. Mas eu já fui no Paraguai e ninguém me tira isso. Enfim, então quando eu voltei pro Brasil, eu tava assim, quero viajar, quero desbravar o mundo e bati sempre na questão do quê? Grana. Inclusive, esse canal aqui, como eu sempre falo, ele é um grande resultado de tudo isso, dessa minha jornada. Desde que eu voltei do Canadá, eu terminei, né, o ensino médio e fiquei pensando em qual maneira eu poderia fazer um outro intercâmbio. E aí eu pensei, bom, vou fazer um intercâmbio na faculdade, vou fazer uma mobilidade acadêmica. E aí, na metade de 2019, eu passei para letras em inglês, não passei na primeira fase, passei na segunda, então eu iniciei em 2019/2 a minha faculdade, tanto que me formei agora na metade do ano também. E aí, gente, eu já, antes de entrar na UFES, já pesquisava sobre isso, já estava trabalhando como professora de inglês. Eu comecei a dar aula no início de 2019, assim que eu terminei o ensino médio, eu comecei a dar aula. Então, eu comecei a trabalhar e eu já juntava dinheiro, porque eu já tinha esse intuito de que eu queria fazer um período fora. E aí comecei a pesquisar programas. Durante aquela época, eu lembro que eu pesquisei muito como que eu fazia para ir para fazer faculdade em Portugal. Que eles têm o sistema de validação do Enem e tal, é um lugar um pouco mais fácil. Então eu já comecei a olhar porque eu estava determinada a fazer o intercâmbio. Desde quando eu voltei do Canadá, eu tô nesse objetivo e estou juntando dinheiro, para vocês também verem que as coisas não caem do céu. Então, desde que eu voltei, eu já estava trabalhando até antes de entrar na UFES e eu já estava juntando dinheiro porque eu sabia que em algum momento eu ia precisar investir alguma coisa. Porque, por exemplo, para aplicar, para fazer a aplicação na faculdade lá de Portugal, você tinha que pagar. Então, eu comecei a juntar inicialmente por causa disso, para juntar, para pagar para as aplicações de lá. Só que acabou que eu passei aqui, acabou que foi mais fácil, as coisas, né, a vida foi acontecendo. E aí, o que aconteceu, galera? Eu tava já ali empolgada. Geralmente você não pode fazer intercâmbio, mobilidade acadêmica na faculdade quando você tá no primeiro período, geralmente é a partir do segundo, é mais pra frente um pouquinho. E aí, fiz o meu primeiro período, ainda não estava preparada ali, né? Não tinha o dinheiro também, porque a gente passou, né, galera? Passamos um governo difícil, tá? Então já começo aqui falando a minha posição, né? Então a gente passou por 4 anos tenebrosos na faculdade, muitos ataques à educação, né? Principalmente nas faculdades federais, a gente sofreu isso na pele, de falta de recurso. Então não tinha muitas bolsas, não tinha muita coisa, assim, tudo você precisaria ter um investimento. E eu já estava juntando dinheiro, como eu falei, fiquei o ano de 2019 inteiro trabalhando e tal. Chegou o final de 2019, tava o quê? Terminando o primeiro período. Período seguinte, eu frequentei, gente, 2 semanas de faculdade presencial e aconteceu o quê? Coronavirus! Shit is real, shit is getting real, coronavirus. E aí, gente, coronavirus, entendeu? Então, acabou, não tinha mais essa ideia do intercâmbio, fronteiras fechadas, eu fiquei em casa desesperada, entrei super em crise existencial, né? Tipo assim, tô desperdiçando minha juventude, esse tempo aqui eu poderia estar lá fora, porque eu só pensava nisso, foram muitos anos só pensando nisso. Contando assim, né, parece uma coisa tipo assim, e tal, mas só falava nisso, acordava dia e noite falando sobre isso, falando sobre intercâmbio, juntando dinheiro, pensando qual que seria o meu plano, né, o que eu iria fazer, aonde que eu iria.
traçando as minhas possibilidades, os meus objetivos, né? Então, assim, até o plano tomar forma, demorou um pouquinho. Quando as aulas voltaram presencialmente, que já tinha mais, voltou a ter edital para mobilidade acadêmica, que voltaram as coisas a acontecer, eu já estava no 6º período da faculdade, no 6º ou no 7º, não me lembro exatamente, que foi quando começou a ficar mais real. E aí eu falei, cara, mas se eu vou agora, e aí já tinha acontecido, né, já tinha passado mais da metade da minha faculdade, eu voltei com mais da metade da faculdade feita online, no EAD, e eu fiquei um pouco assim, me formei tendo um pouco de ódio dessa vida acadêmica, um pouco traumatizada, porque eu queria ter vivido essa experiência, acabei fazendo letras em inglês, porque eu era muito boa no inglês, já estava dando aula, como eu falei, acabei fazendo, mas não é que eu me desiludi com a faculdade, mas assim, teve pandemia, foram muitas coisas que aconteceram que eu já tava de saco cheio querendo acabar logo e já vendo que eu não iria querer trabalhar, seguir naquilo, né? Então, assim, eu gosto de dar aula, dou aula até hoje, mas eu pensava, tipo assim, ok, vou me formar, e aí? O que eu vou fazer depois? Quais são as possibilidades profissionais pra mim, né? E eu já tava pensando o quê? Quero me formar, quero viajar. E aí eu já tava nessa pegada de que eu não queria estudar o que eu estava estudando. Então, essa questão de fazer uma faculdade fora, eu já tava pensando que eu iria ter que fazer as matérias, que eu iria ter que fazer... Enfim, eu já não tava mais nessa pegada quando eu voltei. Eu tava na pegada de terminar os estudos e não ter que estudar nunca mais, poder só, viajar, viver a vida loucamente. Mais ou menos. Era mais ou menos isso, tá, gente? Não vou mentir aqui pra vocês, não. Era isso, sim. Não sei se talvez se fosse outra faculdade eu teria gostado mais de me envolver, mas assim, não sei, eu acho que é o fato de ser uma faculdade. Acho que eu não gostei de fazer faculdade, mas enfim. Então, eu fiquei pensando o que eu iria fazer. E aí, durante a pandemia, eu já tava com o inglês muito bom, como eu falei. Tava muitos anos ali e eu pensei, cara, acho que tá na hora de eu aprender uma outra língua. Tava com muito tempo vago, né? E é aquilo, mente vazia. E aí eu decidi começar a estudar espanhol. Me apaixonei. Eu tenho uma forma de estudar línguas que é por música. O inglês foi muito esse negócio, High School Musical, Disney e tal. Pra mim, o espanhol já foi o quê? O reggaeton. Menina, depois que eu descobri o reggaeton, eu já tava assim, ó, baila muchacha. Eu já tinha um pouco de afinidade com o espanhol antes, porque minha mãe ficava falando pra mim sobre espanhol. Quando eu fui pro Canadá, eu fiz 2 amigos espanhóis, assim, um era de Madrid, um era de Barcelona, e aí eles me ensinavam a xingar em espanhol, aí eu ficava escutando eles conversando e foi quando eu tive mais esse contato com a língua, porque até então eu falava que eu achava que o espanhol parecia o português errado. Idiota, não sabia o que eu tava falando. Se você também acha isso, você também é idiota, igual eu era, tá? Porque não tem nada a ver. E assim foi. Comecei a estudar espanhol. E aí, gente, quando você começa a estudar uma língua, você, pelo menos eu gosto muito da parte da língua, assim, mas eu gosto de imergir na cultura. Então eu comecei a assistir filmes, série, um monte de coisa. Eu vou trazer dicas, que foi isso que eu fiz com o inglês também. Eu vou trazer dicas ainda só de como estudar línguas. Se você quer um vídeo assim, deixa aí nos comentários. E aí eu comecei a fazer aulas também de conversação. Eu já pulei essa parte de fazer gramática e tal. Já fui para as aulas de conversação, fiquei um tempo fazendo. Eu fiz um período de curso de espanhol na escola onde eu trabalhava. Então, fiz um semestre também não foi assim, não foi a Deus dará, mas eu fiz um semestre de espanhol e depois passei para as aulas de conversação no Preply. Então, se você quer fazer aulas de conversação, lá tem vários professores já e tal. Podia ser uma publi isso daqui, hein, Preply? Quem sabe um dia fico eu, youtuber famosa. Vamos ver. E aí, fiquei, não sei exatamente quanto tempo fazendo, mas eu acho que eu cheguei a ficar 1 ano. E sempre estudando muito fora, como eu falei, essa é uma das partes mais importantes. Então, o reggaeton, os filmes, sempre fazendo aula de conversação, buscando. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei boa no espanhol. E aí, comecei a pensar, quero ir para um país para poder fazer um intercâmbio de espanhol. Comecei a pensar, né, que eu poderia fazer e tal. E aí, gente, caiu como uma luva para mim. E aí eu comecei a pensar que o que aconteceu comigo no Canadá. Vou explicar pra vocês. Frio demais. Eu sou o quê? De Vitória, Espírito Santo. Se você não conhece muito Vitória e tal, pensa assim, Rio de Janeiro. É muito parecido. O clima, a vibe. A vibe não, que a vibe aqui eu já falei que as pessoas são meio nariz em pé, a galera é um pouco rude, mas
no sentido de, assim, o estilo de vida, a galera vai pra praia e tal, calor o ano inteiro, né? Como eu falo, aqui a gente tem 2 estações, verão e inverno, são as 2 únicas estações que tem aqui. Então, no Canadá, eu sofri muito com o tempo, eu achei, assim, chegou no final, eu tava desesperada pra vir embora, assim, pra mim foi muito difícil morar num lugar que era tão frio. E aí, a comida, várias coisas, que eu também vou trazer vídeo falando sobre os pontos negativos do Canadá, o que eu não gostei. Eu comecei a ver que o Canadá não era o país que eu gostaria de ir. Até porque eu não falo espanhol, né? Mas assim, como eu comentei em um momento do vídeo, que eu sempre, desde que eu voltei pro Canadá, eu ficava falando que eu queria voltar para o Canadá. Depois eu comecei a pensar que eu não queria ir pro Canadá, eu queria ir pra outro país. E aí eu comecei a pensar em qual país seria. E aí caiu como uma luva o quê pra mim? Um país que fala espanhol, que não é tão frio, que não neva, que a culinária é boa, que as pessoas são mais legais, porque na Europa também tem isso, né? Assim, as pessoas são um pouco mais frias, tipo, no Canadá também tinha isso. Eu acho que quando o lugar é mais frio, as pessoas são frias junto, parece, né? Por isso que aqui no Brasil é todo mundo uhul, caloroso e tal. E aí, qual foi a combinação de tudo isso? Vou deixar vocês pensarem um pouco para eu fazer o meu big announcement aqui para vocês, para falar que eu tô indo para Espanha, carajo! Eu vou para a Espanha! Então, gente, sim, eu estou indo para a Espanha. Isso não aconteceu de dia pra noite. Tem 4 anos, como eu falei. 4 não, tem 5 anos que eu estou juntando dinheiro para esse momento. Eu ainda vou trazer certinho para vocês falando sobre o meu processo, sobre todo o passo a passo, o que eu tô indo fazer lá. Vou falar agora já nesse vídeo, mas assim, vai ter uma playlist inteira, vocês vão acompanhar tudo isso dessa minha ida para a Espanha. Já tem tempo que eu sei que a Espanha é um lugar onde eu quero ir, já tem pelo menos um ano e meio, que eu sei que é lá que eu iria fazer isso depois que eu me formasse, porque eu falei, né? Não vou fazer intercâmbio agora. Eu vou formar nesta merda e vou embora sem saber quando volto. A parte do não saber quando volto, gente, é bem verdade, tá? Ainda não sei quando é que eu volto, mas inicialmente eu tô indo aí fazer esse intercâmbio e aí os próximos passos a gente vai descobrindo juntos, vocês junto comigo. E eu tô indo fazer um curso de espanhol lá em Barcelona durante 8 meses. Então, já tá bem pertinho. Eu começo o meu curso no dia 2 de outubro de 2023. E a notícia é essa, gente. Eu estou aí, e isso não aconteceu de uma hora para outra. Foi muito tempo de planejamento, como eu falei, muito trabalho, porque apesar de eu estar indo, não significa que eu sou rica, igual muitas vezes as pessoas pensam. Não, eu trabalhei durante os últimos 5 anos juntando dinheiro e mesmo assim precisei de ajuda, tá, financeira. A gente ainda vai conversar sobre tudo isso. Tenho muitas coisas ainda para compartilhar com vocês, mas a grande notícia é essa, a grande novidade do canal é esse canal vai mudar, vocês vão acompanhar minha mudança. Então deixa aí nos comentários o que vocês querem ver por aqui, se vocês têm alguma dúvida, o que vocês já querem saber do curso, porque eu vou gravar o vídeo, então eu já respondo um vídeo mais completinho, eu vou falar só sobre o curso, vou falar sobre os custos, vou falar sobre tudo. E tô muito feliz, tô muito animada, tô muito ansiosa, porque sonhei com isso nos últimos 5 anos. Então, assim, a Marina, eu já falei da Marina com vocês aqui, a.Marina Matos no Instagram, e ela tem um canal no YouTube também. Ela tá vivendo um momento parecidíssimo com o meu, eu acho. Inclusive, todo vídeo que ela posta, eu fico assim, cara, é isso, parece que ela tava... Às vezes eu tenho uma crise existencial, no dia seguinte ela posta um vídeo sobre a crise existencial que eu tava tendo, né? Sobre essas vivências, assim, vida de imigrante, morar fora. E a Marina tem super uma experiência, assim, ela morou 5 anos fora, já fez au pair, já viajada também, a gata. Inclusive, é um super canal que eu recomendo vocês assistirem, eu gosto muito do canal dela. E ela tava falando justamente sobre, no último vídeo que ela postou que eu vi, ela tava falando sobre quando você quer muito alguma coisa e a coisa acontece, porque ela tá na Itália agora, foi fazer cidadania italiana, e aí ela falou que quando ela recebeu, né, falando tipo assim, ai, parabéns, você é italiana, e aí ela falou que ficou meio assim, e aí agora eu tô meio assim, tipo, as coisas estão acontecendo, e eu tô assim, gente, mas isso tá acontecendo, porque quando a gente vê as coisas acontecendo, parece que é do nada, né, as pessoas que vão me ver embarcando lá no Instagram, eu falo, ai, gente, Raíra foi pra Barcelona, do nada. Mas assim, nunca é do nada, sempre tem muito investimento, planejamento, e é tudo isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, muito obrigada por me acompanharem até aqui, se inscreve no canal e fica ligado para essa nova fase que tá vindo aí. E um beijo, gente, até a próxima! E dessa vez a gente se vê lá do outro lado. See you on the other side, my friends!